Muito bem, já estamos ao vivo com o nosso SBT Notícias aqui pelo SBT Cuiabá. Onde quer que você esteja, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Graças a Deus, já estamos de volta aqui com o SBT Notícias. Semana passada, você acompanhou aqui o Diálogos com a Sociedade, um belíssimo programa da parceria do SBT com o Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Esta semana já estamos de volta por aqui, sempre agradecendo a Deus, agradecendo a você que sempre nos acompanha, nos dá o privilégio da sua audiência, participa, interage, dá a sua opinião e o mais importante, está sempre com a TV ligada aqui no SBT, nos acompanhando, aqui em Cuiabá, em Várzea Grande, em Nova Mutum, aos amigos e amigas de Sinop, às vésperas aí de um grande evento em Sinop. Enfim, hoje você vai ficar muito bem informado, vai começar essa semana com feriado, né? Mas vai ficar muito bem informado com a gente aqui no SBT Notícias, que está no ar a partir de agora. E eu já quero convidar você a enviar para cá sua mensagem de texto, a sua mensagem de áudio, através do 65 999970955. 65 999970955. Sua participação é muito importante. Bem-vinda e já está valendo a partir de agora. E lembrando também para você nos seguir através das nossas redes sociais, o SBT Cuiabá, Sinop, Nova Mutum, Rondonópolis, todos eles no Instagram e também no YouTube. E nós vamos abrir a edição de hoje falando de fiação irregular. Mais de 400 quilos. Vejam que são 400 quilos de fiação irregular foram retirados durante a operação Telefone Sem Fio, realizada ontem aqui em Cuiabá. Nós vamos falar agora ao vivo com a Luana Rodrigues, que tem mais informações desta operação que está acontecendo aqui em Cuiabá, que tem o objetivo de retirar fiação irregular. Operação que está acontecendo em Cuiabá, nós já mostramos também, Luana, em Sinop, ou seja, é uma parceria, uma cobrança do poder público e uma realização da Companhia de Energia Elétrica, Energisa, e também com outros entes fazendo essa limpeza urbana das cidades aqui do nosso estado de Mato Grosso. Muito boa noite, bem-vinda e mais informações com você. Boa noite, Igor, e a todos que nos acompanham. Olha, essa operação Telefone Sem Fio, ela ganhou força justamente aí com a chamada CPI dos cabos. E tudo isso resultou na criação de regras que visam organizar e fiscalizar os fios nos portes de Cuiabá. E a ação, realizada neste domingo, aconteceu na Avenida dos Trabalhadores, no bairro Sol Nascente, e só nesta região foram retirados 435 quilos de cabos sem uso. A ação ela foi coordenada pela Secretaria Municipal de Ordem Pública em parceria com a Energisa. E vale destacar que um dos objetivos principais é ampliar aí a segurança urbana, uma vez que esses fios caídos eles podem provocar acidentes e, além disso, eles prejudicam o visual da cidade. Quem fala mais sobre essa ação é o supervisor de compartilhamento da Energisa, Leonardo Lira. Vamos ouvir. Essa é uma operação que a gente startou o ano passado. Ao longo do ano de 2025, nós fizemos remoção de 25 toneladas de cabos. Lembrando que esse é um tema que é tratado pelas resoluções conjuntas da Anatel e ANEEL. É um tema importante que visa trazer segurança para a população de Cuiabá e do Mato Grosso. Ocupações irregulares, cabos que não apresentaram projeto, que não passaram pelo crivo técnico, cabos de baixa altura, cabos muito próximos da rede energizada, são todas condições que trazem insegurança, que podem oferecer risco de acidente. É importante ressaltar que essa não é uma ação pontual, tá? Existem os mutirões onde nós unimos esforços aí para garantir um resultado melhor, mas isso é uma ação rotineira, né? Nós temos equipes focadas apenas em regularização, né? E vale salientar também que cabe às empresas de telecomunicações a responsabilidade pelos seus cabos, pela regularização, pelo segmento do padrão técnico.
E um dado interessante a se destacar é que somente em Cuiabá já foram retirados 120 quilômetros de cabos. Isso equivale a cerca de 8 toneladas. Ao todo, a operação já removeu no estado 12 toneladas de fios. E essas ações aí, elas já alcançaram aproximadamente 9 mil postes, com a retirada de 166 quilômetros de materiais irregulares. Né, Igor? Trata-se, portanto, de uma medida aí que faz total diferença na questão da segurança urbana e também no paisagismo, né, no visual do município. Volto com você. Muito obrigado, Luana. Informação importante. A Energisa fazendo o seu trabalho, fazendo essa limpeza dos postes aqui de Cuiabá, mas não só em Cuiabá. E de Cuiabá, nós vamos para Sinop, porque lá também o número de fiação irregular retirada dos postes também impressiona. E a gente vai falar ao vivo lá de Sinop com o Edson Adalto, que vai trazer mais informações e compartilhar com a gente, Edson, como é que está essa operação também aí no município de Sinop. A gente viu agora há pouco Cuiabá, já tínhamos mostrado em outro momento Sinop, isso acontecendo, a cidade ficando cada vez mais bonita, e gostaria que você nos trouxesse mais atualizações, mais informações dessa operação aí na capital do norte do estado de Mato Grosso. Muito boa noite e bem-vindo. Boa noite, Igor. Boa noite a todos que acompanham o SBT. Em Sinop está rolando a operação, né, o trabalho que é intitulado Cidade Limpa, uma parceria entre aí o Poder Público Municipal, a concessionária, a Energisa e a empresa de telefonia e internet. Em Sinop, Igor, para você ter uma ideia, só este ano, de janeiro até agora, foram mais de 1 tonelada de cabos e fios sem usos ou instalados de forma correta que já foram recolhidos. É apenas uma avenida, aqui a Avenida das Embaúbas, região central da cidade, e esse número chegou a quase 300 quilos desse material, desses cabos. Eu estou aqui com o Moisés Maia, que é supervisor de construção, manutenção da Energisa, e vai falar um pouco para a gente desse trabalho. Moisés, 1 tonelada só esse ano, já deve ter superado esse número. Esse número é o aguardado, já superou o do ano passado? O que representa isso? Boa noite a todos, pessoal. Sim, o esperado até um pouco mais, né? Ano passado já foi aproximadamente 1,5 tonelada, então assim, nesses 4 primeiros meses já chegamos a 1 tonelada, né? E vamos esperar até um pouco mais, né? A nossa meta até final do ano é no mínimo chegar a umas 3 toneladas aqui na região, né? Bom, Moisés, o que acontece para que tanto fio assim, que não está em uso, acabe ficando nos postes pela cidade? O que acontece? Por que tem tanto cabo assim? Principalmente nós temos a questão das empresas que não estão realmente devidamente cadastradas, né? Então, com isso gera um número bastante alto, né, de cabos que ficam retirados, que ficam pendurados, né? E a gente está fazendo justamente esse recolhimento para evitar até acidentes, que é o principal fator da Energisa, é o fator vida. Então, a gente preza muito pela questão da segurança. Pedir para o senhor falar justamente sobre isso. Os principais perigos que esses cabos trazem para a população. Fala um pouco para a gente sobre isso também. É importante ressaltar, pessoal, assim, esses cabos que ficam pendurados, né, esses cabos assim que ficam obsoletos, podem vir gerar risco no sentido de passar um ciclista, né, até mesmo um caminhão, puxar esse cabo, vir a danificar. Agora, recentemente já aconteceu um caso desse, então até um aconselho para vocês, né? Caso vocês identifiquem, nós temos nossos grupos internos, identifique e passe para a prefeitura, que é uma parceria que nós estamos fazendo aqui, tanto em Sinop como em outras prefeituras aqui em Sorriso, em Lucas também. Nos sinalizem, evitem chegar perto, e com isso que a gente possa fazer as retiradas. Okay? Fala um pouco para a gente dessa parceria, né? Você já citou aí município, a concessionária e as empresas que prestam serviço na cidade também. Como é que está funcionando essa parceria? Sim, a gente começou já tem uns anos, mas esse ano a gente intensificou mais, né? Justamente com a prefeitura, projeto Cidade Limpa, nosso projeto da Energisa chamado Telefone Sem Fio, que já recolheu 12 toneladas, né? Só para você ver um número expressivo, e a gente conseguiu justamente com a parceria com as telefonias, com a prefeitura, com o Procon, fazer essa força-tarefa. Então está sendo recorrente todas as terças, quarta-feiras. Quarta-feira agora nós já vamos ter em Sorriso, né? Já amanhã mesmo, ou quarta-feira, desculpa, depois de amanhã já vamos dar continuidade. Mas tem sido bastante válido
e principalmente com o esforço da população, que está fazendo a diferença, nos avisando e nos notificando os principais pontos. Com certeza, a população tem o seu papel fundamental. Moisés, quero agradecer por conversar com a gente ao vivo aqui de Sinop, falando desse projeto Cidade Limpa em Sinop. Só em Sinop, mais de 1 tonelada de fios e cabos obsoletos já foram retirados aí dos postes pela cidade. Igor, eu volto com você no estúdio. Muito obrigado, Edson. Obrigado pelas informações. Tanto Cuiabá quanto Sinop realizando essa operação. Parabéns também à Prefeitura Municipal de Sinop, parceira da Energisa lá no município de Sinop, realizando essa limpeza urbana que é fundamental, não só para a questão do paisagismo, não só para a questão da limpeza urbana, deixando a cidade mais bela, mais organizada e mais bonita, mas também para a questão de segurança. Essa questão da segurança ela é fundamental, né? Porque dá uma ventania, esse cabo ele cai e aí o que acontece? Tem risco de acidente. Veja o que aconteceu aqui em Cuiabá com o secretário de esporte do município, o Jefferson Neves. Na semana passada, o Jefferson publicou, aliás, a vereadora Michele Alencar, que é esposa do secretário Jefferson, que já foi secretário também de Estado de Esporte, Cultura e Lazer, sofreu um acidente sério, sofreu um acidente grave devido a esses fios, a essa fiação. Ele teve o pescoço cortado e, por pouco, o acidente não foi mais grave, graças a Deus não foi mais grave. Eu encontrei na semana passada com o Jefferson e vi que a situação realmente foi muito grave. Então, a Companhia de Energia está de parabéns por fazer esse trabalho junto com os parceiros aqui em Cuiabá e também lá em Sinop, que é a Prefeitura Municipal de Sinop, retirando essa fiação que não tem utilidade das ruas dos municípios do nosso estado. Agora são 18 horas e 12 minutos. Meus amigos, Mato Grosso agora passa a contar com 223 escolas com gestão cívico-militar. O aumento no número de unidades considera a aprovação em mais de 15 escolas estaduais que já passaram por consultas entre os dias 13 e 16 de abril. Com isso, o número de escolas cívico-militares no estado já supera a meta definida pelo governo de Mato Grosso, que previa 200 unidades até o fim de 2026. Essa conversão, a conversão dos modelos de gestão, ela é realizada após a votação realizada nas próprias escolas, com participação de servidores, dos estudantes, dos familiares, envolvendo um processo de escuta que reúne opiniões e manifestações sobre a proposta de conversão. De acordo com a SEDUC, a adesão a esse modelo cívico-militar não altera o currículo escolar nem interfere na proposta pedagógica das escolas, ou seja, não interfere no estilo pedagógico das unidades. A condição pedagógica permanece sob responsabilidade dos diretores, dos coordenadores e também dos professores da rede estadual, em conformidade com a Base Nacional Comum Curricular. Já as atividades administrativas e de apoio à disciplina passam a contar com a atuação de militares da reserva, responsáveis por ações como organização do ambiente escolar, controle de acesso, promoção de atividades cívicas e reforço de valores como disciplina e hierarquia. Dessas 15 escolas, uma está aqui em Cuiabá, que é a Escola Doutor Estevão Alves Correia, outra em Sinop, que é a Escola Nilza Oliveira Pipino. Ou seja, são novas escolas que aderiram, pode votar comigo por gentileza, que aderiram por conta própria. Essa adesão não é imposta pelo governo. Essa adesão, ela não é imposta pela Secretaria de Educação. São as escolas, a comunidade escolar, seja os alunos, os professores, os funcionários das escolas, por votação, e os familiares que optam por entrar nesse modelo que já demonstrou que dá certo. As escolas que optaram pelo ensino cívico-militar, seja tocada pelo Corpo de Bombeiros, pela Polícia Militar, têm demonstrado o maior resultado dos alunos, principalmente porque tem atenção, recebe investimento, uniforme, hierarquia, disciplina.
Então é um ponto muito importante, porque lá atrás, quando este modelo foi proposto, quando este modelo foi pedido a ampliação, e aí sim uma política pública da SEDUC e do governo do estado, houve resistência. Houve resistência de sindicatos, houve resistência de quem queria pregar ideologia de gênero nas escolas, houve resistência de quem queria deixar tudo do jeito antigo. E Mato Grosso com a educação lá embaixo. E este modelo tem demonstrado que os índices todos têm melhorado onde entra a escola cívico-militar. Inclusive, muita gente que era contra começa a defender, porque contra números não há argumentos. Contra números não há argumentos. E os números falam por si só. Então, o governo do estado, a Secretaria de Educação, que foi comandada pelo Alan Porto até dias atrás, tinha esse modelo, tem esse modelo que continua com o governador Otaviano Pivetta, que já disse que vai continuar ampliando. Então, a meta de 200 escolas, até o final de 2016, já foi batida com a adesão dessas 13 novas escolas, sendo aqui em Cuiabá, em Sinop e outros municípios que escolheram eles mesmos fazer essa adesão. 18 horas e 16 minutos, mudando de assunto, os programas de incentivos fiscais do governo do estado têm contribuído para o crescimento da indústria aqui do nosso estado. A redução da carga tributária, que faz com que as empresas e indústrias gerem mais emprego e invistam mais e produzam mais. Nós temos uma reportagem? 18 horas e 17 minutos, vamos ver o VT. Com 27 anos de mercado, essa fábrica de estofados em Várzea Grande é considerada uma das maiores do Centro-Oeste. A demanda em 2026 tem sido maior, e isso tem a ver com o crescimento do setor industrial de Mato Grosso esse ano, que, segundo o IBGE, nos 2 primeiros meses foi de 3,8% em relação ao mesmo período de 2025. Em relação do ano passado para esse ano, a gente teve um crescimento aproximadamente aí de 20%. Que pra gente foi uma surpresa até, né? Mas a gente só não cresceu mais por conta da falta de mão de obra, que hoje está sendo um gargalo dentro da empresa. E grande parte desse crescimento tem relação com programas de incentivos fiscais do governo do estado, como o PRODEIC, Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso. A geração de emprego em empresas como a do Seu Aires, que hoje tem 20 vagas em aberto, tem sido impulsionada por esse crescimento na cadeia produtiva. Se não fosse esses incentivos fiscais que as minhas empresas têm, hoje a gente não estaria produzindo a metade do que produz hoje. Através desses incentivos nós apostamos em tecnologia, compramos equipamentos, damos treinamentos ao pessoal, criamos um ambiente de trabalho melhor para os colaboradores, onde a gente tem um resultado expressivo. É o que aponta o relatório anual de desempenho dos programas de incentivos fiscais, elaborado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico. A cada R$1 de renúncia fiscal em Mato Grosso em 2025, o estado gerou R$ 4,66 em incentivos diretos. Na verdade, esses incentivos fiscais eles vêm para auxiliar e chamar um atrativo aqui para o estado do Mato Grosso, que já é uma potência em tanta coisa. Mas à medida que nós trazemos mais indústrias, que nós melhoramos o nosso processo de logística, desverticalizamos a nossa indústria, a gente consegue gerar mais emprego e renda para os municípios e fazer com que a distribuição seja qualitária. É extremamente importante que a gente tenha esses incentivos, porque Mato Grosso produz uma quantidade muito grande de produtos e nós não temos dessa demanda aqui dentro do estado. Nós temos que levar para outros estados e a gente tem uma logística que às vezes não é favorável para que a gente possa e tem um custo a mais. No ano passado, o estado renunciou mais de 6 bilhões em arrecadação. Em contrapartida, os investimentos privados superaram os 29 bilhões de reais. Ou seja, redução da carga tributária que faz com que empresas e indústrias gerem mais emprego, invistam mais e produzam mais. É o caso dessa indústria de transformadores elétricos em Cuiabá, que hoje emprega 1.500 funcionários diretos. A expectativa é que nos próximos 3 anos, com a capacidade de produção aumentando, o número de empregados também aumente. A importância do PRODEIC, do incentivo fiscal para a indústria mato-grossense, ela é vital
para que a gente sejamos competitivos e continue crescendo forte e gerando mais emprego e oportunidade para os mato-grossenses. Primeiro é preciso entender, gente, que o empresário brasileiro, ele é um verdadeiro lutador, seja de qual tamanho for o seu negócio. Empreender no Brasil não é para amador. Empreender no Brasil é difícil, ser empresário no Brasil é difícil. Toda hora a regra muda. É imposto para tudo quanto é lado. É imposto na compra, na venda, no transporte, tudo tem imposto. Com a reforma tributária, que ninguém está entendendo nada até agora, nem os contadores estão conseguindo acompanhar essas mudanças. Você vai emitir uma nota, já está totalmente diferente. Hoje eu conversei com um empresário, falou, eu desisti, vou tentar emitir uma nota, chego lá, já está um modelo diferente, eu não sei o que vou apertar, o que é IVA, o que é IBS, ninguém está entendendo nada. Então, as dificuldades são muito grandes. Concorrer com outros estados mais próximos dos portos, com mais logísticas, com mais logística e infraestrutura também é difícil. O Prodeic é um programa que tem ajudado muito a indústria de Mato Grosso. E não é só, Igor, é renúncia fiscal de grandes empresas. Não, a gente viu aí uma pequena indústria que fabrica sofá. Ora, é uma fábrica, se é fábrica, logo é indústria, que recebe esse incentivo e consegue aliviar o caixa, consegue contratar mais, consegue investir mais. E é evidente que consegue ter mais lucro, porque não é pecado ter lucro, não é pecado. Nós somos criados no Brasil que olha, você só visa lucro. Opa, se o empresário não visar lucro, ele vai visar o quê? O empresário tem que visar lucro, sim. Para ele ter lucro, ele precisa pagar imposto, ele precisa contratar, ele compra, tem fornecedor, toda uma cadeia em torno de um empresário que assume a responsabilidade. A responsabilidade de pagar salário é do dono. Então nós somos criados, o brasileiro foi criado com a cultura de demonizar o empreendedor. Sequer temos aula de empreendedorismo na escola. Então isso precisa mudar. E esse tipo de programa faz com que o Estado gere mais empregos. O que o Matheus trouxe na reportagem é verdade. Nós tivemos aqui 6 bi de renúncia e mais de 20 bi de investimento. É 3 vezes mais. Então, fica claro que se você incentiva os setores, isso acaba melhorando o clima, isso acaba melhorando a dinâmica do ambiente de negócio do nosso estado e gerando emprego. Quem gera emprego? Igor, eu sou trabalhador. Quem é que gera emprego? É a indústria, é o agro, é o comércio, é a prestação de serviço. É aquela pessoa, é aquele empreendedor que teve a coragem de abrir um CNPJ, de pagar imposto, de contratar, de comprar de fornecedor e botar o seu nome em risco. Então eu sou um admirador do empreendedor, do pequeno, do médio, do grande. Ninguém nasce grande, todo mundo começou pequenininho. Então eu sou um admirador daquele que empreende, daquele que corre atrás e luta através dos seus objetivos, mesmo correndo risco. 18 horas e 23 minutos, vou para o intervalo. Agora eu continuo, professor. Posso seguir? O governo de Mato Grosso, gente, lançou um conjunto de ações estratégicas para fortalecer o combate à violência contra a mulher. Entre as medidas estão uma delegacia especializada 24 horas em Várzea Grande. Vamos acompanhar. O programa reúne iniciativas de enfrentamento à violência de gênero e foi construído em parceria com diversos órgãos públicos. É uma iniciativa do governo do estado, através do gabinete da mulher, doutora Mariel, que está na frente dessas ações, agindo em todas as secretarias do estado, acionando todas as nossas forças de trabalho para proteger a mulher, proteger as crianças, combater essa epidemia de violência que se instalou no Brasil, não é só aqui no Mato Grosso. O projeto dá continuidade às ações que já estavam em curso, além de ampliar o alcance da rede de proteção. O trabalho conjunto envolve os poderes legislativo e judiciário, além do Ministério Público e do Tribunal de Contas do Estado. Ele traz 9
ações estruturantes que o Estado de Mato Grosso vai desenvolver, além daquelas ações já previstas no plano de metas para enfrentamento à violência contra a mulher. Então, nós trabalharemos na estruturação das unidades especializadas de atendimento à mulher, com ampliação de delegacias de polícia, Sala Lilás, também Patrulha Maria da Penha. As cidades de Sorriso e Lucas do Rio Verde vão receber delegacias especializadas para reforçar a proteção às mulheres. Também vamos implantar aí o plantão 24 horas na cidade de Várzea Grande. Vamos inaugurar núcleos nas cidades de Rosário, Nobres, Campo Verde, Sala Lilás da Politec em Água Boa, em Nova Mutum. Também vamos ampliar essa capacidade de atendimento da Patrulha Maria da Penha. Entre os decretos assinados está o programa Meninas que Transformam, que incentiva a profissionalização e a formação cidadã para que adolescentes e jovens mulheres sejam inseridas no mercado de trabalho. Avançaremos na autonomia e na educação das nossas adolescentes, fomentando com que elas, desde cedo, se insiram no mercado de trabalho através de contratação pelo poder público. Somente em 2025, o governo do estado investiu 95 milhões no combate à violência contra a mulher. Atualmente, o estado conta com 29 núcleos especializados da Polícia Civil, 45 da Polícia Militar e 9 delegacias exclusivas de defesa. Quando a gente fala que há um aumento dos índices de feminicídio, a gente tem que fazer toda uma base de análise cultural, onde está esse problema. Então a gente tem que começar a construir também, além de fazer um enfrentamento direto, como a gente tem feito, mudar essa cultura, né? Então a gente tem que entender que muitas das vezes um problema que não é só da segurança acaba passando um problema de segurança, porque muitas outras políticas elas não foram implementadas de maneira correta, e é isso que está sendo feito. Então, essa implementação desses programas através de várias secretarias estarem envolvidas e imbuídas nisso é justamente para isso. Olha, é fundamental esse tipo de ação. Parabéns ao governo do estado, o governador Otaviano Pivetta, a nova secretária de Segurança, por encarar esse problema de frente, que já vinha sendo encarado pelo Coronel Roveri, e agora a decisão efetiva de colocar essa delegacia da mulher no município de Várzea Grande, que detém altos índices de violência doméstica, é muito importante e a gente volta a falar sobre isso nas próximas edições. Agora, 18 horas e 27 minutos, nós vamos ao nosso Giro de Notícias. 5 pessoas foram presas em Cáceres por tentativa de homicídio. A ação foi notada por um policial penal que impediu a fuga dos suspeitos, atirando em direção ao carro usado pelos criminosos. 2 homens foram encontrados em um mercado. Uma mulher e mais 2 rapazes foram localizados em uma casa. Eles disseram que saíram de Cuiabá e foram até a cidade para matar faccionados rivais. Um pescador acabou encontrando um corpo sem cabeça em Rondonópolis. O corpo da vítima estava enterrado em uma cova rasa. O homem procurava minhocas quando encontrou o cadáver. O material genético do corpo foi coletado e encaminhado para Cuiabá, onde será feito o exame de DNA para identificar a vítima. Ninguém foi preso. Em Sinop, um homem foi preso após invadir o quartel do Corpo de Bombeiros. O suspeito pulou o muro para ter acesso ao interior da unidade. O caso aconteceu durante a madrugada de sexta para sábado. O homem, que tem 29 anos, afirmou que estava fugindo de um veículo. A polícia foi chamada e ele foi encaminhado para a delegacia. Muito obrigado, Matheus Mendes. Agora 18 horas e 28 minutos. E antes do nosso intervalo, uma grande notícia que vem lá de Rondonópolis. Isso porque o programa Bom Dia Cidade, da Rádio 104 FM e a Rádio Massa FM, que pertencem ao nosso grupo, ao Grupo Roberto Dorner de Comunicação, receberam o prêmio Destaque Empresarial, promovido pela Associação Comercial, Industrial e Empresarial lá de Rondonópolis. A gente está vendo as imagens aí da premiação, nossos diretores, Cláudio Prestes está ali, enfim, os apresentadores, toda a equipe de Rondonópolis comemorando. O Vitor está ali comemorando bastante, né? O programa Bom Dia Cidade, apresentado pelo jornalista Vitor Santos e Lucas Perrone, foi vencedor na categoria Melhor Programa de Rádio. Tá aí, parabéns a todos os nossos colegas. Já a Massa FM, que a gente está vendo no vídeo, ganhou a categoria Melhor Rádio Local pelo 2º ano consecutivo. Então, parabéns aos nossos colegas do Grupo Roberto Dorner, lá de Rondonópolis, por essa vitória mais que merecida.
e precisa comemorar mesmo, né? Um grande evento que é tradicional em Rondonópolis, muito disputado, é o Prêmio Destaque Empresarial. Parabéns aos colegas das nossas emissoras de rádio do Grupo Roberto Dorner de Comunicação do município de Rondonópolis. 18 horas 30 minutos, eu vou para o intervalo, daqui a pouco eu volto trazendo mais informações. Não saia daí. Já estamos de volta aqui com o nosso SBT Notícias, sempre agradecendo a sua audiência, você sempre participa com a gente, manda para cá sua mensagem de texto, escreve, interage. Obrigado mesmo pela sua companhia aqui com a gente. O WhatsApp está aqui, o 6599970955. Falar de política, na última sexta-feira, o governador do estado, Otaviano Pivetta, ele rebateu uma fala do presidente Lula sobre a questão do transporte coletivo aqui na capital. O presidente Lula criticou a venda dos vagões do VLT para o estado da Bahia e disse que Cuiabá não tem transporte moderno. O governador Pivetta disse que Lula tem pouco conhecimento do assunto. Vamos ver. Com todo o respeito ao presidente Lula, presidente da República, né, é que ele tem pouco conhecimento em transporte coletivo e muito menos em avaliar modal e custo de transporte coletivo. Ele é um grande político nacional e sabemos que ele sabe argumentar e sabe colocar muito bem o que ele quer fazer. Então, nós prestamos contas e continuaremos a prestar conta que o VLT em Cuiabá era inviável, completamente inviável. Nós pegamos esse negócio aí em 2018, vocês todos são testemunhas, começado, mal feito, né? Os trens aqui, que deveria ser a última coisa a ser comprado, né? Depois de executado toda a obra de infraestrutura aí, a última coisa, compra os trens. Claro, é assim, né? Curiosamente, os trens foram as primeiras equipamentos a ser comprados e depositados aí, para depois começar a infraestrutura. O resultado disso nós vimos o que deu. E com o dinheiro que nós vendemos para a Bahia, nós vamos fazer o nosso sistema de transporte coletivo eficiente, moderno, seguro, confortável para todos os matogrossenses que moram aqui, que usam o transporte coletivo. Olha, é bom lembrar que o governador Otaviano Pivetta está falando de uma situação que nós, mato-grossenses, já sabemos de cor e salteado. O presidente Lula não. Aliás, o presidente Lula, se quisesse ajudar Mato Grosso, à época, o então prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, anunciou, olha, vou fazer o VLT cuiabano com dinheiro do recurso federal. Foi lá em Brasília, falou com o ministro A, com o ministro B e ministro C. E não veio. Nós sabemos essa situação real do VLT e BRT qual é. Será que ele resolveu ajudar a Bahia e não ajudou o Mato Grosso? Porque lá o governo é do PT, lá o governador da Bahia é o Jerônimo. Aliás, que está com muitas dificuldades. Não está liderando as pesquisas, inclusive. O governador da Bahia está com muita dificuldade. Aí vem o Lula e elogia o VLT da Bahia. Será que o Lula não ajudou o VLT da Bahia? Porque ele prometeu que ia ajudar aqui o Emanuel Pinheiro à época. Tem vídeo, áudio disso. E não ajudou. Será que ajudou a Bahia? Falar é fácil, né? E lá na Bahia, se a gente for comparar, aliás, nem tem comparação em outros aspectos. Ah, beleza, eles têm o VLT e nós não temos. Mas lá tá tiro, porrada e bomba para tudo quanto é lado, a aprovação do governador é péssima, a economia da Bahia vai descendo ladeira, não tem comparação o que a gente tem de bom com a Bahia. Quer comparar a VLT? Beleza, achou o negocinho aqui para comparar, vamos comparar. Tem muita coisa que a Bahia realmente tem, né? O acarajé lá é bom, aqui não tem, mas aqui tem a Maria Isabel, tem o nosso Pintado, lá tem praia boa, mas aqui tem o Rio Cuiabá e tem um Pantanal. Se for para fazer comparação, vamos comparar. Agora, é preciso lembrar que ele, enquanto presidente da República, poderia, numa assinatura, ter colocado o VLT para funcionar aqui. Por que não colocou?
Será que colocou para rodar lá na Bahia? Pelo que eu entendi foi isso. Ele escolheu ajudar a Bahia e não Mato Grosso. Ainda falando sobre esse assunto, o governador Otaviano Pivetta falou sobre as alternativas ao BRT. Inclusive sobre a possibilidade do bonde urbano digital, que tem uma dificuldade, mas ainda é uma das opções. Vamos ver e ouvir o que disse o governador Pivetta. Não está descartado, ainda não descartamos nenhuma hipótese, mas é o menos provável, eu diria, né? Não descartamos nenhuma hipótese. Governador, sobre as ações que vocês tomaram hoje aqui, o senhor e o secretário poderiam falar? Ele é bem mais caro, desculpa, só concluindo. Ele é bem mais caro, é muito mais caro, mas não é só o custo inicial, porque Cuiabá merece do governo do estado tudo que tiver de melhor, e nós vamos fazer o que tem de melhor. Cuiabá merece isso e o estado de Mato Grosso deve a Cuiabá isso. Então nós vamos fazer o que tem de melhor. Só que a gente não sabe quanto é a manutenção desse negócio. É só a empresa que fabrica, que tem as peças. É uma coisa que, se a gente entrar num contrato mais ou menos, nós vamos ter problema com certeza, porque tem muitas respostas, tem muitas perguntas sem resposta. E quando você vai adquirir um sistema, que é o transporte coletivo, nós temos que ter o cuidado para ter resposta para todas as perguntas, né? Para a gente não chegar lá na frente e ter surpresas. O bonde parar e a gente tem que pagar caro para o bonde voltar a funcionar. Olha, o mais importante é definir o que vai ser o quanto antes e botar para rodar. O mais importante é isso. O que vai ser, o tipo que vai ser, agora já não é mais importante. O importante é terminar as obras e botar para rodar o mais breve possível. 18 horas e 39 minutos, saindo da esfera do estado e trazendo aqui para a nossa comarca, para a nossa paróquia, como a gente brinca, para o nosso município de Cuiabá, para a capital de todos os mato-grossenses, nós estamos à véspera da eleição da Câmara de Vereadores, da mesa diretora da Câmara, e está uma confusão danada. Tem o Didemário, que é candidato, tem o Wilde, que é candidato, o Wilde Táxi, o prefeito quer a reeleição da Paula Calil, falou que não ia se meter, mas está dando a sua opinião. O Matheus Mendes preparou uma reportagem para atualizar você que nos acompanha como é que está essa situação envolvendo a disputa pela presidência da Câmara de Vereadores de Cuiabá, e a gente vai acompanhar agora. O assunto nos corredores da Câmara é um só: a eleição da nova mesa diretora. Wilde Táxi, Didemário Alencar e a atual presidente Paula Calil são os mais cotados. Nesta quinta-feira, durante a entrevista coletiva, Wilde disse não acreditar em uma possível interferência da prefeitura para forçar a reeleição de Paula Calil. E mais, quer ela na mesa diretora com ele. Hoje nós temos a cabeça de chapa Wilde, presidente. A vereadora Paula foi convidada para ser primeira secretária. O vereador Eduardo Magalhães como vice-presidente. E a vereadora Michele como segunda vice-presidente. Com interferência externa ou não, a eleição tem tirado o sono dos postulantes ao comando do Legislativo Municipal. Eu não quero ser candidato, a não ser que seja um clamor do grupo, mas eu realmente não tenho essa vocação de administrar aqui dentro da casa. Eu acho que eu tenho que me preocupar muito mais com o mandato, até porque eu venho fazendo um papel que eu acho que é importante para a cidade, né? Que é de contestar aquilo que está errado da prefeitura e apoiar aquilo que está certo. Eu acho que essa independência que eu tenho hoje no parlamento pode ser sobreposta se eu ocupar uma função de gestão aqui dentro da casa. Mas eu tenho discutido com todo mundo, não fecho as portas para absolutamente ninguém. Eu só gostaria que houvesse uma oxigenação no poder. Já disse isso a vereadora Paula Calil. Eu acho que não é positiva a questão da reeleição nesse momento. Eu acho que a gente tem que oxigenar, a gente tem que renovar, a gente tem que colocar outras lideranças, porque aqui dentro nós somos 27 líderes. Do contrário, nós não estaríamos aqui. E dentro de uma casa com 27 líderes é preciso que a rotatividade na gestão aconteça, porque existem outros perfis. Com certeza a Paula sobrou muito em alguns quesitos, que ela é muito boa, mas por outro lado ela com certeza teve as suas carências. Outro líder vai chegar e vai ocupar essa carência dela, vai ser deficitário em outro. Por isso que é importante a gente mudar o poder, né? É importante que um dia eu esteja, um dia você esteja, um dia a Paula esteja, um dia, enfim, porque a gente vai ter essa mudança de perfil na hora de conduzir a casa, que é muito positiva não só para os vereadores, mas principalmente para o povo cuiabano. É um processo eleitoral, né, como todos os outros. Até o dia da eleição a gente tem que trabalhar o voto. São 27 vereadores.
Independentemente de base, oposição, independentes, todos votam. E a gente até o dia 25 vai continuar trabalhando esse voto aí dos pares. A eleição está marcada para agosto. Até lá, muita coisa pode mudar. O Matheus tem razão. Daqui até a eleição, muita coisa pode acontecer. O mais importante, independência dos poderes. O poder legislativo precisa ser independente para escolher quem vai comandar o seu próprio poder, o poder legislativo. 18h43, bom feriado a todos. Estaremos de volta aqui no nosso SBT Notícias amanhã. Forte abraço, fique com Deus.